Um homem chamado Josué. Ô bênção! Você já ouviu a respeito de Josué? Quem já ouviu a respeito do Josué? Eu acho que todos nós já ouvimos, até porque quando éramos crianças e aqueles que nasceram na igreja já cantaram muito. Vem com Josué lutar em Jericó. Eu acho que todas as crianças já ouviram, já cantaram, nós que já passamos por essa fase, já cantamos, vem com Josué lutar em Jericó. Glórias a Deus por isso. Realmente, amados, Josué, ele marcou a história, ele deixou o seu nome gravado na história porque foi um homem fiel. Um homem que olhou para Deus em meio às dificuldades. Um homem que tinha o seu coração depositado aos pés do mestre, mesmo nascendo como escravo, mesmo nascendo no Egito, porém foi liberto, saiu com mais 4 milhões de pessoas, aproximadamente 4 milhões de pessoas saíram do Egito. Pessoas adultas, sem contar as crianças. Entraram apenas, aqueles que saíram com mais de 20 anos, apenas 2, Caleb e Josué. Todos os demais que tinham mais de 20 anos ficaram sepultados no deserto ao longo de 40 anos. Aqueles que eram menores de 20 anos, esses também entraram em Canaã junto com Josué. Irmãos, Josué significa Jeová é a salvação. Ô bênção! Jeová é a salvação. O nome de Josué já apontava para o Messias que haveria de nascer. O nome de Josué já mostrava para aquele povo que haveria de nascer um Senhor que salvaria o povo da sua situação, que daria uma nova vida a todos aqueles que fossem fiéis. Ô bênção! Isso aconteceu, irmãos, há aproximadamente 3.400 anos atrás. O tempo passa, e certamente passa muito rápido, mas aqueles que são do Senhor deixam marcas sobre a face da terra. Josué deixou marcas sobre a face da terra, marcas que nos ensinam a andar, marcas que nos dão fé, que nos dão forças para que nós possamos seguir em frente, porque todas as vezes que nós olhamos para a história desse homem, e nós olhamos e vemos o que Deus fez na sua vida, nós somos revigorados, somos alimentados, a graça do Todo-Poderoso manifesta-se de uma forma grandiosa, e nós teremos forças para marcharmos, para seguirmos em frente, para fazermos cada dia mais com prazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Um homem chamado Josué, ele adentrou Canaã, ele batalhou em Canaã, ele venceu as batalhas, ele sucedeu Moisés. Moisés não entrou em Canaã, ele ficou antes do Rio Jordão, ele não passou o Rio Jordão. Porém, Josué assumiu a liderança, adentrou, e a sua primeira vitória foi exatamente Jericó. Rodeou Jericó, ele deu muitas voltas ao redor de Jericó, e chegou o momento certo que o Senhor diz, brada, grita, grita! E aconteceu o improvável. As muralhas ruíram. Ô bênção! Depois vamos tentar cantar esse cântico. Vamos ver se alguém lembra dele. Mas, queridos, é dessa forma que o Senhor faz na vida da gente. O Senhor está pronto para abençoar todos aqueles que se achegam a Ele. O Senhor está pronto, amado, para mover na vida dos fiéis. A vida de Josué foi marcada desde o princípio a obediência ao Todo-Poderoso. Foi um homem que foi escolhido para ser espias. 12 espias foram enviados a Canaã. Apenas 2 conseguiram ver a bênção de Deus naquele lugar. Os outros 10 ficaram no deserto, não entraram na terra prometida, porém viram só as dificuldades, só os problemas. Irmãos, nós em meio às dificuldades temos que abrir os olhos, porque o Senhor mostra soluções, o Senhor mostra as bênçãos para aqueles que deixam-se ver, olhar pelos olhos do Espírito Santo de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Josué capítulo 1, versículos 1 até o 9. Josué capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o 9. Nós vamos colocar de pé para a leitura da palavra e ouçamos o que diz
a palavra santa de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículos 1 até o 9. Senhor Deus, nesse momento eu quero clamar que tu venhas falar conosco. Nos dê a revelação da palavra, Pai, para que ela seja alimento para os nossos corações. Oh Deus, move neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, o primeiro milagre que nós vemos nesse texto. O primeiro milagre foi Deus que falou com Josué. Foi Deus que falou com Josué. Essa promessa que você ouve é uma promessa de Deus para aquele homem. É o Senhor dizendo para Josué: olha Josué, vá, eu estou contigo, eu farei com você, eu farei a obra com você, eu vencerei as batalhas contigo. Vá Josué, faça a obra Josué. E o Senhor fala conosco nesse dia, irmãos, nesta noite, para que nós possamos dar passos em direção àquilo que Ele quer, porque a cada instante Ele tem falado, repetidamente tem falado conosco, tem nos ensinado e nos enviado. E quando nós observamos a palavra, certamente seremos vencedores, como Josué foi vencedor. Ele foi vencedor porque observou os ensinamentos do Todo-Poderoso, porque ele deixou-se mover, ele deixou-se guiar pela palavra santa de Deus, porque quando o Senhor falou a ele, ele estava com os ouvidos abertos, estava atento à palavra do Todo-Poderoso, e Deus diz para ele: olha Josué, não te mandei eu? Veja, amados, quando Deus fala conosco, acredite, creia, porque a palavra do Senhor se cumpre na vida daquele que confia. E quando o Senhor diz, não te mandei eu, Ele está perguntando a Josué: Josué, confia, pode confiar, eu estou contigo, vai em frente, não te deixes desanimar, não fique amedrontado com a situação, não Josué, apenas vá em frente, porque eu tenho o poder, porque eu sou contigo. Creia Josué, creia naquilo que eu farei através de você. E esse é o grande ensinamento do Eterno para as nossas vidas, porque o Senhor em nossos dias fala conosco, amados, mas quantas vezes o Eterno fala e nós não ouvimos, quantas vezes o Senhor chama-nos a atenção e nós não ouvimos a palavra do Todo-Poderoso. Mas é tempo de confiar no Eterno, é tempo de nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Diz ainda a palavra, irmãos, ser forte e corajoso. Oh, glórias! O Senhor disse àquele homem: olha meu servo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Amados, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós confiamos em Deus, nós temos a força vem do Eterno. O Senhor nos dá segurança, o Senhor nos dá condições. É tempo apenas de
esperarmos no eterno, confiarmos no Senhor e com essa força que Ele nos dá, seguirmos em frente, que haja coragem no nosso coração, que haja coragem na tua vida, coragem de deixar o pecado, coragem de deixar as coisas erradas, coragem de deixar o amor ao mundo, coragem de deixar tudo para trás e permitir que o Espírito Santo venha reinar na tua vida. Coragem para ouvir a voz do eterno. Nós precisamos ter coragem para ouvirmos Deus, amados, porque todas as vezes que o Senhor fala, Ele fala como trovão, Ele fala firme para cada um de nós, Ele fala firme, Ele estremece as nossas bases. A palavra do Senhor é forte, a palavra do Senhor é verdadeira, e nós precisamos entender que é preciso ouvi-la e darmos lugar ao mover do Senhor na nossa existência. Ô bênção! É preciso que tu sejas forte. A força que nós temos não é nossa, mas é uma força que nos é dada pelo Senhor. A coragem que nós temos não é nossa, mas é o Senhor que nos enche o coração de coragem. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz as coisas acontecerem na nossa existência. Tudo, irmãos, é uma questão de esperança, uma questão de fé, uma questão de confiança no amado, porque a partir do momento que você confia, Ele move na tua vida. Josué confiou no Senhor. Parecia impossível que ele conseguisse levar aquele povo a vencer lá em Canaã, mas ele estava com o Todo-Poderoso, o Senhor era com ele, e quem o fazia forte com certeza era o Todo-Poderoso. No entanto, nós não podemos nos achar fracos. Eu não sei fazer, isso, aquilo, outro. Não, vá em frente, arrisque-se na presença do Todo-Poderoso, arrisque-se, jogue-se de cabeça nas águas do Espírito e verás o Senhor mover na tua vida, porque o Senhor quer pessoas que tenham coragem, que queiram sair do seu lugar, deixar tudo para trás e amá-lo acima de todas as coisas. Josué foi um homem usado poderosamente pelo Senhor. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Veja, amados, naqueles dias era difícil, muito mais difícil do que hoje. Hoje, diz a palavra que aos fiéis é dado o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Porém, nos dias de Josué, o Espírito Santo descia ocasionalmente sobre a vida das pessoas. Não era uma constância no coração. Portanto, a comunhão com o Todo-Poderoso era um tanto mais difícil, era um pouco mais complicado. Mesmo assim, Josué acreditou na promessa. Josué confiou na palavra. Josué foi forte, ele foi corajoso. Ele não temeu as situações, mas ele seguiu em frente. É isso que Deus quer que você faça. Ele diz ainda, ouça, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas nem te espantes. Não temas, não temas. Irmãos, a missão que Josué tinha nas mãos era grande. A missão que Josué havia recebido de Deus era enorme, era gigantesca. Era uma população muitas vezes de pessoas rebeldes, difíceis. Mesmo 40 anos no deserto, o mais velho tinha 60 anos aproximadamente. O mais velho tinha 60 anos e dali uma escada, talvez até 1 mês, 2 meses de vida. Quem era o mais velho? Josué e Calebe, apenas estes. No entanto, vemos que eles tinham uma série de pessoas que mesmo vendo os milagres de Deus, mesmo vendo o poder do Todo-Poderoso, mesmo vendo a glória do Eterno, não queriam fazer aquilo que Deus tinha para eles. E quantas vezes erraram no deserto, e quantas vezes pecaram pela desobediência aos princípios do Todo-Poderoso. Portanto, no meio daquela população, muita gente, quase 4 milhões de pessoas, no meio daquele povo todo havia os fiéis, havia também aqueles que estavam sempre com o pé atrás, os 10 espias que não entraram em Canaã. Eles eram pessoas que estavam com os pés atrás. Quando eles viram, eles conseguiram ver apenas os guerreiros, os exércitos, as dificuldades. Eles não conseguiram ver nada. E a exemplo daqueles, muitos estavam ali, sem fé no coração, incrédulos,
Mas Josué tinha a grande missão de liderá-los e levá-los para a batalha. E a palavra diz que o Senhor falou a Josué: não temas nem te espantes, não temas nem te espantes. Amados, quando nós olhamos para a nossa jornada, muitas vezes ela também é difícil, não é verdade? Você olha para o teu futuro e vê quantas dificuldades. O teu presente marcado pelas dificuldades também. A vida da gente é assim. O Senhor, amados, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá força, mas Ele não nos tira do meio, Ele não nos tira da situação. O Senhor muitas vezes não nos tira deste mundo porque é preciso aqui estarmos. Nesse mundo nós estamos, amados. Porém, se nós olharmos para o eterno, se nós não temermos, se nós não ficarmos espantados, não permitirmos que o desânimo encontre lugar no nosso coração, certamente nós vamos vencer. O medo não faz parte da nossa vida. O medo não fazia parte da vida de Josué. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Nós não podemos dar lugar ao medo, ao desânimo. Nós não somos daqueles que voltam atrás, não, de forma alguma. A nossa missão é seguir sempre em frente, é marchar em direção a Canaã, porque ali está a nossa maior vitória. Ô bênção! Entenda Canaã como a morada eterna, o caminho que nós estamos marchando, o deserto. Mas vamos passar o Jordão logo, logo, e estaremos na glória com o Todo-Poderoso, e este é o objetivo maior da nossa vida. Mas a palavra chama-nos a atenção para mais uma afirmativa do Senhor. Versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo. Veja, irmãos, porque o Senhor teu Deus é contigo. Você já parou para imaginar, para pensar, para refletir, para analisar que Deus é o teu Senhor? Muitas vezes, amados, nós vivemos como se não tivéssemos Senhor. Nós vivemos assim, meio que soltos, jogados, parece que ninguém cuida da gente, parece que nós estamos desamparados. Nós olhamos e vemos apenas todas as dificuldades da vida, e cadê Deus? Onde está Deus? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Essa foi a afirmativa do Senhor, do próprio Senhor a Josué. E essa afirmativa é válida para cada um de nós. A palavra diz, amados, que o Senhor anda conosco, que o Senhor é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos ampara, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos guarda, os anjos do Senhor acampam ao redor dos fiéis, o Senhor nos protege, o Senhor nos envolve, a graça de Deus é para conosco. Se formos olhar, irmãos, quantas afirmativas da presença de Deus na vida do fiel, nós veremos que somos incrédulos. Que nós somos incrédulos. Porque o Senhor repetidamente diz: eu estou convosco, eu estou contigo, eu estou contigo. E nós vivemos como se estivéssemos desamparados sobre a face da terra, preocupados com tudo. Muitos aflitos, outros deixando-se envolver por essas doenças que hoje estão aí, entram em depressão, entram na síndrome do pânico e outras coisas mais, que tudo é fruto, de certa forma, da não observância da palavra de Deus. Eu me atrevo a falar, irmãos, que é a não observância da palavra de Deus, porque essas enfermidades geralmente são geradas pela tristeza, pelo desamparo, pelas preocupações, pelas aflições e outras situações semelhantes que são tão comuns na vida do ser humano nos últimos tempos. E elas entram, vão crescendo, vão tomando conta do coração e a pessoa fica doente. Veja, por que isso, irmãos? Porque muitas vezes esqueceram de Deus, esqueceram da promessa do Senhor. Acham que estão soltos sobre a face da terra. Josué, amados, ele confiou na palavra.
O Senhor falou a ele ouviu o Senhor disse: Josué, ô Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque o Senhor teu Deus é contigo. É interessante, mas muitas vezes nós, aqui dentro do nosso coração, pensamos o seguinte: mas se eu fosse Josué, era diferente. Josué ouviu Deus. Deus se manifestou a ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a afirmativa direta do Todo-Poderoso. Mas o que é que você tem ouvido nesses últimos tempos? Se você não ouve a afirmativa direta de Deus, é porque não quer. A Bíblia diz, e ela testifica dela mesmo, que é a palavra viva. Quando você ler a palavra, o Espírito Santo fala contigo. O Espírito Santo torna a palavra viva. É como se Deus estivesse falando contigo. Você leu esse texto porque o Senhor teu Deus é contigo. É Deus falando com você de forma direta. É a palavra de Deus que toma corpo, toma vida. Ela é viva, ela é fogo. E nós temos que aprender, irmãos, a ouvirmos o Senhor e tomarmos posse da palavra viva de Deus, tal qual um homem chamado Josué. Ele ouviu a palavra, ele tomou posse da palavra e ele deixou-se guiar pela palavra de Deus. Qual foi o resultado? Canaã conquistada. Canaã conquistada. E a primeira vitória foi para provar a fé daquele homem. O Senhor disse: vá, dê umas voltas. 7 voltas foram? Dê 7 voltas ao redor de Jericó. Faça. Não tinha uma arma, não tinha um arco, não tinha uma espada, não tinha nada. Era apenas a palavra de Deus. Josué foi, deu as voltas e chegou o tempo, eles gritaram e as muralhas ruíram. E as muralhas ruíram. É assim que Deus faz, amados. Queridos, a companhia do Senhor é certa. Nós jamais estamos sozinhos. Nós jamais estamos sozinhos. Abra teu coração para o Senhor. Deixe o Espírito de Deus trabalhar a tua vida e verás o mover do Senhor de forma grandiosa. Mas diz ainda a palavra, última parte do versículo 9, Josué capítulo 1. Por onde quer que andares. Veja, amados, o Senhor disse para Josué: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Irmãos, não existe momentos difíceis para Deus. Não existe momentos complicados para Deus. Não existe momentos nos quais o Senhor não esteja contigo. O Senhor não é aquele que se cansa de ti. Ele não se cansa de andar contigo. O Senhor não cansa-se de abençoá-lo. O Senhor não cansa de mover na tua vida. O Senhor não cansa de abençoá-lo no dia a dia. E a palavra disse: por onde quer que andares. Josué tinha a promessa do Senhor: por onde quer que tu andares, eu serei contigo. Basta que tu sejas fiel. Eis o diferencial. Josué foi um homem fiel. Tanto é que ele entrou em Canaã devido à fidelidade que ele tinha ao Todo-Poderoso. Josué amou ao Senhor. Josué tinha prazer naquilo que era de Deus. Josué confiava na promessa do Eterno. Josué, amados, dedicou a sua vida. Josué tinha cada dia mais a expectativa de ver a glória do Todo-Poderoso. Ele sabia que as promessas de Deus para aquele povo eram verdadeiras, eram reais, que eles haveriam de habitar a terra prometida, a terra que ele havia visto grandes coisas, terra produtiva, terra boa, terra que manava leite e mel, ou seja, terra frutífera, terra boa para a produção de alimentos, terra rica. Ele havia enxergado isto e ele entendeu que aquela promessa de Deus se cumpriria
ele creu. E eis o porquê que o Senhor faz essa promessa a ele: por onde quer que andares. Irmãos, essa mesma promessa o Senhor faz a você. Por onde quer que tu andares, o Senhor é contigo. Por onde quer que esse servo andar, o Senhor será comigo. Por onde quer que tu andares, não estarás sozinho, mas o Senhor estarás contigo, porque Deus tem prazer em fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que amam, na vida daqueles que são fiéis. Irmãos, 2021 foi um ano difícil. Com certeza não foi fácil. Mas foi um ano que Deus nos abençoou. Foi um ano que Deus fez coisas magníficas na vida da gente. Foi um ano que o Senhor nos guardou, que o Senhor protegeu os fiéis. Foi um ano que o Senhor colocou a sua mão sobre as nossas vidas. Foi um ano que o Senhor nos impulsionou a andar. Muitos ficaram no meio da caminhada. Muitos desistiram, porque não conseguiram ver a glória do Todo-Poderoso. Fecharam os olhos para as bênçãos de Deus. Fecharam os olhos para a promessa do Eterno. Nós não podemos andar de olhos fechados, mas sim nos deixar guiar pela palavra, nos deixar guiar pelo Senhor. Irmãos, esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Um homem chamado Josué, um homem que não foi especial dentre os demais, mas apenas amou o Senhor mais que os demais. Eis a realidade. Foi um homem que não era iluminado, que carregava sobre si um nome famoso. Não, eu sou o cara. Não, não era isso. Mas ele soube, ele entendeu que era preciso entronizar o Senhor no lugar mais especial da sua vida. Ele amou o amado com todas as suas forças. Ele não mediu esforços para obedecer. Ele não mediu esforços para fazer a vontade do Mestre. Ele não deixou-se tomar pelo medo. Ele não deixou-se tomar pela indisposição, pelo desânimo, pela falta de coragem. Não, ele não deixou-se envolver pela aparência do mal, dominar-se pela aparência do mal. Mas ele marchou, ele foi em frente. Ele viu a glória do Todo-Poderoso. Se você confiar no Senhor, certamente o Eterno há de secar o Jordão. Você há de passar pés enxutos em terra seca. Quando Jericó estiver à tua frente, as muralhas hão de ruir. E como diz a palavra, onde colocares os teus pés, o Senhor há de abençoá-lo. Porque esta é uma promessa de Deus para aqueles que nele crê, para aqueles que nele confiam. Nós precisamos meditar muito na palavra de Deus. Eram quase 4 milhões de pessoas que deixaram o Egito. Quase 4 milhões de pessoas. Era uma população extremamente grande. Destes, apenas aqueles que tinham menos de 20 anos entraram em Canaã, contando Josué e Calebe. Os demais pereceram no deserto. Mas por que pereceram no deserto? Porque eles estavam amaldiçoados a morrer no deserto? Era o fim deles perecer no deserto? Não, amados. É porque não tinham os olhos colocados no Senhor. É porque não confiaram em Deus como Josué, como Calebe. É porque não creram no poder do Todo-Poderoso. Quando você lê o Êxodo, por exemplo, você há de ver esse povo murmurar por todas as situações. Se tinha sol, murmurava. Se tinha frio, murmurava. Se tinha comida, murmurava. Se não tinha comida, murmurava. Enfim, amados, e todas as vezes que estes abriam a boca para tocar no Todo-Poderoso, eles ficavam plantados no deserto. Ficavam plantados no deserto. E assim o Senhor foi purificando aquele povo. E apenas os adolescentes e aqueles que nasceram no meio do Êxodo tiveram a oportunidade de ver a glória completa do Senhor. A glória completa. Nós temos que vigiar a nossa vida, irmãos, para que não sejamos a exemplo dos judeus, dos israelitas, que não conseguiram atravessar o deserto. Mesmo sendo o deserto um caminho relativamente fácil.
É verdade, amados, que o deserto é um lugar terrível. Deserto não é fácil. Mas, para aqueles que estavam ali, o deserto era muito bom. O deserto não tinha calor em demasia, também não tinha frio. Não faltava-lhes o alimento, nem tampouco a água. Tinha o melhor dos céus. Tinha a presença de Deus manifesta numa coluna de fogo. Oh, bênção! Eles tinham tudo que nós queremos hoje para a nossa vida. Ou seja, o deserto, de certa forma, para eles, era um passeio. Um passeio numa situação muito boa, muito agradável. Mesmo assim, não conseguiram ver a glória de Deus. Eu sei que essa afirmativa, ela bate de frente com nossos pensamentos. Porque sempre ouvimos as pessoas falarem que o deserto para aquelas pessoas era terrível. Mas se você analisar bem a palavra, o deserto era muito bom para eles, porque o Senhor estava presente. E o melhor eles tinham de Deus. É assim também com a gente, amados. O nosso caminhar, a nossa vida, muitas vezes parece que é muito difícil, muito complicada. É porque nós temos tirado os nossos olhos de Deus. Todas as vezes que nós paramos de olhar para o Senhor, certamente a terra fica extremamente difícil. Mas quando tu olhas para o Criador, Ele move para te abençoar, para te dar o que você precisa, para encher o teu coração de alegria, de paz, de satisfação, mesmo estando no deserto. É assim que Deus faz com a gente. E por fim, vamos passar o Jordão. Ô, bênção! Outro problema é passar o Jordão. As pessoas não querem entrar em Canaã. Porque para passar o Jordão, no nosso caso, será o dia que nós vamos dar o nosso último fôlego. Passaremos o Jordão e estaremos em Canaã para todo sempre com nosso amado Jesus. Oh, glórias! Um homem chamado Josué, homem de fé. Josué, Jeová é a salvação. Já apontava para Cristo, já apontava para o Todo-Poderoso, já falava para aquele povo, olha, virá o Salvador, nascerá o Salvador. E ele, amados, olhou para Cristo, ele olhou para o Senhor, ele confiou na promessa de Deus. E o Senhor afirmou, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não te mandei eu, ele confiou. Ser forte e corajoso. Ele foi forte, ele foi corajoso. Não temas nem te espantes. Ele não teve medo, ele não desanimou, ele seguiu em frente. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele creu, ele agarrou-se a essa promessa. Ele experimentou a presença de Deus. E ainda, por onde quer que andares, todos os seus dias foram na presença do Senhor. E ele viu a glória de Deus a cada instante, a cada minuto. Ele viu um povo que não era guerreiro vencer guerreiros. Ele viu um povo que não tinha um tratamento, que não tinha um treinamento de exército, vencer exércitos poderosos. Ele viu a glória do Eterno. O Senhor quer te mostrar a glória dele. Olhe para o Senhor. Amém? Um homem chamado, qual o seu nome mesmo? Uma mulher chamada, qual o seu nome mesmo? Complete e viva a verdade de Deus, porque Ele moverá em teu favor. Aleluias. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela palavra. Nós queremos clamar que Tu venhas mover de forma poderosa para que ela fique gravada no nosso coração. Para que nós possamos ter, Senhor, cada dia mais a certeza, a convicção que Tu és o Deus que anda conosco, que Tu és o Deus que nos abençoa, Tu és o Deus que faz coisas magníficas na nossa existência, Senhor. Para que assim, Pai, tenhamos coragem para marcharmos, para seguirmos em frente, porque Tu és com os fiéis, Tu és conosco. Deus abençoe Teu povo. Oh Deus, envolva Teu povo com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Mensagem 1074.